A maior tragédia na vida não é a morte, é uma vida sem propósito. Hoje, nós vamos analisar a redação do Enem do ano de 2012, cujo tema foi o movimento imigratório para o Brasil no século XXI. Esse vídeo faz parte da série de redações que foram feitas no Enem em uma situação real. A nota atribuída a esta redação pela banca corretora do Enem 2012 foi de 980 pontos. A redação a seguir é o resultado da aplicação da quinta etapa do método dissertativo. Caso você queira saber mais a respeito do método dissertativo, o link está na descrição deste vídeo. O texto dissertativo argumentativo é dividido em 3 etapas. Para facilitar a compreensão, nós vamos olhar cada uma delas. Parágrafo 1. Desde o período colonial com tráfico de escravos até os dias atuais com a estabilidade econômica e política, o Brasil vem recebendo imigrantes de distintas nacionalidades e culturas. Tal fato contribuiu para a formação da identidade e diversidade nacional ao longo da história. A primeira frase fala a respeito do processo de formação da população brasileira. É feita referência ao período colonial e ao período mais recente vivido no Brasil a partir dos anos 2000. É feita uma ilustração de pontos importantes de cada um desses períodos. No período colonial havia o tráfico de escravos e no período atual existe a estabilidade econômica e política. Essas duas informações são relevantes, ou seja, fazem a diferença para ajudar a explicar como a população brasileira se formou. O trecho "O Brasil vem recebendo" está no gerúndio, que passa a ideia de que este é um processo contínuo. Ele começou no passado e acontece até hoje sem ser interrompido. É passada a ideia de que essa formação tem origem em pessoas de vários países. E essa informação é afirmada no texto como sendo um fato. Isso é um julgamento de valor feito pelo autor do texto, pois existem outras hipóteses de como a população brasileira se formou, como, por exemplo, dizer que os imigrantes não tiveram tanto impacto nessa formação. Mas neste caso, isso é tido como um fato. E a aceitação dessa informação como sendo um fato leva a uma consequência, de que a presença de imigrantes contribui para a formação da identidade e diversidade nacional ao longo da história. Então esse parágrafo tenta criar a relação de causa e efeito. Essa introdução pode ser classificada como uma introdução por alusão histórica. Parágrafo 2. O atual papel do Brasil no cenário mundial contribui nos dias de hoje para que ele seja visto como um território de oportunidades. Assim como aconteceu nos séculos passados, o país tem atraído um grande número de imigrantes nos últimos anos e deve aumentar nas próximas décadas, visto que ele é um dos países que melhor reage à atual crise econômica. Aqui é utilizado 2 termos parecidos para fazer referência ao tempo. Apesar de parecidos, o termo atual se refere à última década, enquanto que o termo nos dias de hoje se refere ao ano atual, um período mais próximo de quando a redação foi escrita. Por isso, mesmo que parecidos, eles não são uma repetição, pois falam de tempos diferentes. É feita uma constatação de como o Brasil era visto na política internacional naquela época. É importante lembrar que naquela altura, no final de 2012, o Brasil havia sido escolhido para sediar a Copa do Mundo de futebol e as Olimpíadas, 2 eventos de grande proporção e visibilidade internacional, que afirmavam o quão bem o país era visto naquele momento. Além disso,
algumas empresas brasileiras estavam entre as mais ricas do mundo naquela época, mostrando a força econômica daquele momento. Isso fazia com que o Brasil fosse visto como um território de oportunidades. Essas características lembram o que aconteceu em episódios passados. Na época da colonização, o Brasil era visto pelos portugueses como um país a ser construído e atraiu muitas famílias. Durante o período do café e da borracha, houve a vinda de pessoas de outras regiões do mundo atraídas pelas histórias de riqueza. A razão econômica era a mesma motivação que estava atraindo imigrantes para o Brasil em 2012. O parágrafo é fechado como uma hipótese sobre o futuro, de que a imigração para o Brasil iria aumentar nas próximas décadas. Para apoiar esta hipótese, é utilizado um argumento relevante. A crise econômica mundial de 2008 ainda tinha reflexos em vários países no mundo, e o Brasil vinha se destacando por continuar num bom ritmo de crescimento comparado aos outros países. Assim, esse parágrafo fala da motivação da imigração atual. Parágrafo 3. Se por um lado uma maior taxa de imigração contribui para a construção do Brasil do século XXI, por conta da maior disponibilidade de trabalhadores, por outro lado, causa o agravamento da desigualdade social devido às más condições em que essa população chega ao país. Para um país crescer, é de entendimento comum que exista mão de obra disponível para exercer o trabalho que é pedido pelo mercado. Então, mais pessoas vindo para o Brasil pode significar mais mão de obra para o país crescer. Mas só significa vantagem se a mão de obra for qualificada para as áreas que o mercado precisa. Então, quando as pessoas saem de seu país de origem para buscar melhores condições de vida em outros países, significa que ela não está numa situação confortável. É o que acontece quando alguém sai do Brasil e vai viver nos Estados Unidos, Canadá ou Europa. Aquele imigrante, muitas vezes, chega ao país precisando de cuidados sociais, ao invés de estar apto a contribuir. Então, de início, até ele se adaptar, isso faz aumentar a desigualdade social. Esse parágrafo apresenta uma vantagem e uma desvantagem a respeito do tema. Utiliza de contraste. Fala de ideias opostas, de dois lados, de dois pontos de vista diferentes. A característica dele é fazer uma afirmação e em seguida dar um argumento ilustrando essa afirmação, tanto na vantagem quanto na desvantagem. Além disso, são utilizadas expressões se por um lado e por outro lado, para relacionar as duas frases e mostrar que elas dizem coisas opostas. Parágrafo 4. Além do que foi citado, vale ressaltar que a disputa pelos recursos disponíveis para a população brasileira aumenta, de modo que o desemprego e os gastos do Estado devem aumentar. Com base nessas ideias, que a União Europeia, os Estados Unidos e o Japão criaram políticas protecionistas, a fim de diminuir a quantidade de imigrantes, sendo que elas têm se intensificado com a crise. É utilizada a expressão além do que foi citado, que serve como ponte para dar continuidade ao que foi falado nos parágrafos anteriores. Aqui é feito o apontamento de um dos efeitos da imigração. Aumenta-se a quantidade de pessoas para utilizar os recursos, mas não necessariamente o número de recursos aumenta. Por isso, aumenta a disputa pelos recursos disponíveis. Em seguida, é ilustrada duas áreas que refletem esse efeito. Existem mais pessoas no país, mas o número de empregos não aumenta, então o desemprego tende a aumentar. Como o Estado da assistência social, ele gasta mais, pois existem mais pessoas necessitando, e isso leva a mais gastos. O texto fala do processo migratório para o Brasil, mas é analisado também questões internacionais,
pois a imigração não é um processo isolado. Mostrar como outros países do mundo têm reagido à imigração é um argumento relevante. Então é indicada a reação dos países através de políticas protecionistas, que dificultam a entrada de imigrantes nos respectivos territórios citados. Para reforçar esse argumento, dando mais razão para a reação e para fazer o texto como um todo ficar mais consistente, é utilizada uma ponte argumentativa. É citada a crise econômica novamente, como já foi feito em parágrafo anterior. Esse parágrafo fala da imigração no contexto internacional. Parágrafo 5. Portanto, mesmo que a taxa de imigração para o Brasil no século XXI repita um fator histórico, essa deve ser observada com cautela para que seja administrada. É utilizado o conectivo portanto, que passa a ideia de que será apresentada uma conclusão. Esse parágrafo é utilizado para apresentar a tese e conclusão do texto. Por isso, é utilizada uma síntese, ou seja, um resumo numa frase só sobre a ideia apresentada no texto. E é feito um diagnóstico, uma análise sobre como esse processo pode ser gerido. A síntese indica que o processo imigratório é a repetição do que já aconteceu na história do país no passado. Como foi indicado que a imigração pode trazer benefícios, mas também malefícios, o diagnóstico é que a taxa de imigração precisa ser acompanhada com atenção para precaver possíveis prejuízos. Parágrafo 6. Uma possível solução seria o Estado brasileiro, em conjunto com a Organização das Nações Unidas, ONU, criar mecanismos de controle para administrar a imigração para os países desenvolvidos, de modo que sejam criadas políticas mais efetivas para auxiliar que o imigrante possa retornar ao seu país de origem com melhores oportunidades, a fim de que o movimento migratório não venha a se repetir. É utilizada a expressão "uma possível solução seria", que indica que existem outras soluções possíveis, mas no texto será falada somente uma delas. Dessa forma, evita-se de ser categórico, que é uma coisa ruim numa redação, como falar que a solução é. Para a resolução dos problemas ilustrados ao longo do texto, é feita uma sugestão de ação: criar mecanismos de controle para administrar a imigração para os países desenvolvidos. Não é dado nenhum exemplo de quais mecanismos seriam esses, mas é indicada uma área: criação de políticas mais efetivas do que aquelas já existentes. Em seguida, é indicado o objetivo dessa ação, que é dar assistência para o imigrante retornar ao seu país de origem e não precisar mais imigrar. Para executar essa ação, são indicados agentes relevantes que têm poder de intervenção, na esfera local, o Estado brasileiro, e na esfera internacional, a Organização das Nações Unidas. Assim, esse parágrafo indica uma possível ação para chegar a uma solução. Aqui é terminado o texto. Vamos agora olhar quais são as ideias principais colocadas ao longo do texto. No parágrafo 1, a ideia indicada foi a imigração e a formação da identidade nacional. No parágrafo 2, a ideia principal foi o Brasil atual e a imigração. Em seguida, no parágrafo 3, a vantagem e a desvantagem do processo migratório no Brasil. O
O quarto parágrafo falou da reação mundial à intensificação da imigração. O parágrafo 5 tratou da constatação histórica de um processo imigratório. Por fim, no parágrafo 6, foi indicada uma possível intervenção e o seu objetivo. Todas essas ideias, trabalhando junto, contribuíram para a formação da tese. A imigração para o Brasil no século XXI é a repetição de um processo histórico e exige cautela devido aos possíveis impactos socioeconômicos. Se esse vídeo foi útil para você, se inscreva no canal e siga-nos nas redes sociais.